Sagarana é um período de transformação, eu encaro assim. A gente começa de um jeito, com uma visão, com as nossas certezas e nossos questionamentos, e a gente sai questionando as nossas certezas e tendo certeza dos nossos questionamentos anteriores. Aqui todo mundo quer estudar, então todo mundo faz de tudo para ter essa oportunidade para estudar. Para mim, o Sagarana é o divisor de águas da transição entre aluno e estudante. Eu ainda continuo sendo uma pessoa tímida, mas eu cheguei sendo muito mais tímida aqui. E o curso me ajudou, né, na questão de expressar mais, de falar mais em público ou expressar mais minha opinião. Quando eu comecei a fazer o Acai, eu percebi que estudar não é só decorar a matéria, eu acho que é aprender de verdade, assim. Quando eu entrei, eu vi que eu não sabia estudar, que aqui eu aprendi a estudar. Acho que o que mudou mais nisso e está me ajudando até agora na faculdade é isso. Entrei, eu não tinha tanta disciplina assim para passar 4 horas seguidas sentada numa mesa estudando. E hoje eu tenho. Eu percebi que eu nunca tinha tido uma aula de geografia na minha vida. E com a Kati dando aula, eu me apaixonei por geografia. E aí, quando o Marcos entra na sala e me dá uma aula de matemática, eu entendo, eu acho extraordinário. Eu achava o Marcos fantástico, de outro planeta. E, na verdade, é uma troca, né? Quer dizer, eu tava com vontade de aprender e o professor conseguia ensinar. Então você tá naquele ambiente e é tudo maravilhoso. Os alunos também participam, os alunos debatem, os professores eles questionam a gente questiona os professores também. Às vezes eu pego alguma coisa de biologia, mesmo que o meu curso não tenha muita biologia, e eu acho muito legal estudar. Então eu acho que aqui é o jeito que eles ensinam a gente a pegar gosto pelo estudo, de construir o conhecimento, assim, é maravilhoso. As aulas eram, tinha um momento sério e tinha um momento que dava pra dar aquela interagida. E foi aí que eu me soltei mais, porque os professores, eles pediam muito. Eles falavam, não, se solta, o que você acha? Pediam muito a nossa opinião, nossa visão. E aí foi bom porque eu consegui ver a visão dos outros, consegui colocar mais no lugar dos outros. E também consegui expor mais o que eu pensava, o meu ponto de vista. E aprender a debater mais. A gente tem um boletim, acho que de 3 em 3 meses, e o boletim ele mostra como você foi durante esse tempo, e aí tem uma conversa com cada professor, dependendo da época, com cada professor, e aí ele te conversa com você, fala o que você tá achando, e pra mim foi uma coisa muito legal, porque o professor ele acaba te ajudando em dificuldades particulares. Não é a dificuldade da turma, é particular. Então, você não vai ter uma dificuldade igual a do seu colega, é diferente. O professor acaba entendendo a sua dificuldade e te ajudando com isso. Eu lembro que no meu primeiro boletim eu fiquei muito assustado, porque além das notas estarem muito baixas, muito mais baixas do que eu esperava, nos comentários deles, eles estavam falando que eu não estava aproveitando o curso, se eu realmente entrei aqui pra sei lá, ficar brincando, essas coisas. E, sei lá, acho que foi a vez que caiu minha ficha, assim, sabe? Tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu tô realmente querendo fazer o que eu me propus a fazer, né? É como se fosse a bússola que vai te levar dali pra frente no curso. Porque você vai ter uma noção do que você evoluiu, e é importante você reconhecer que você evoluiu, e os professores trabalham nisso. Você vai ter noção do que você pode melhorar e isso vai influenciar no seu resultado no final do ano. Sempre que vinha uma pessoa formada dar uma palestra aqui pra gente, eu tinha vontade de fazer tudo, primeiro. Vinha a médica, nossa, a medicina é tão legal, né? Vinha a economista, nossa, é tão legal. E aí as pessoas olham pra você e falam que você tem a chance você consegue. Você fica animado, você precisa daquilo, você precisa ouvir aquilo. Que eles olham e falam pra vocês, a gente lutou e conseguiu, vocês também conseguem se vocês lutarem. E você se sente encorajado pela primeira vez, porque no colégio público você escuta que você não vai conseguir. As pessoas de escola pública não prestam FUVEST porque elas sabem que elas não vão passar.
elas têm aquilo na cabeça delas, elas não se sentem suficientes para aquilo, não é para elas. E ver que eles conseguiram se dar bem na vida, tipo, dependente de onde que eles vieram, isso foi muito importante, porque dá um incentivo pra gente, que a gente que não teve nada, incentiva de fato. Aí quando a gente conhece pessoas que têm a mesma origem que a gente, vêm de escola pública e estão em universidades públicas hoje muito renomadas, USP, o FRJ, a gente começa a acreditar, eu posso chegar lá. Deixa de ser aquela barreira invisível, intransponível, e a gente começa a pensar, poxa, se eu me esforçar, eu sei que a vida é difícil para mim e outras pessoas têm muitas vantagens, mas também foi difícil para essas pessoas e elas conseguiram. E os professores são muito atenciosos, tipo, você chega, pode perguntar qualquer coisa, eles param o que estão fazendo e te ajudam. E isso foi muito importante, tanto os professores quanto os monitores, né, de tarde aqui. E isso ajudou muito, assim, no estudo, nas dúvidas, nas angústias, porque os professores também ajudam muito a gente quando a gente precisa de algo assim pessoal, de algo pessoal e tudo mais, você pode chamar qualquer um que eles vão te ajudar. Os professores, eles vão estimulando você a pensar, estimulando você a querer ter sede sobre conhecimento. Aí, você, em vez de só aprender, você vai construindo o seu conhecimento. Os professores conversavam com a gente, eles ajudavam muito. Eles encorajavam, eles acreditavam. Muitas vezes o professor acreditou mais em mim do que eu mesma acreditava. Teve pontos que foram muito importantes, que acho que foram bem decisivos na maneira que a gente estava lidando assim, com a sala, e que se não tivesse assembleia, isso poderia ter prejudicado o andamento da turma. Então acho que a assembleia é uma parte muito importante, que é ali onde todo mundo pode se expressar e conversar e chegar num consenso. Ajudam a gente a ver como que tá sendo a sala de aula para todo mundo, tipo, como tá sendo as aulas, as matérias, como que os professores podem estar melhorando para a gente também poder estar entendendo e o que os alunos também podem estar fazendo. No centro da cidade, a gente tinha uma questão que a gente tinha que observar o ambiente, o local, falar o que a gente achava que estava de errado, o que tinha que mudar, qual era o problema do lugar. E em desenvolvendo e pesquisando, a gente fazia entrevista com as pessoas, com os moradores da rua, com os moradores da região, como funcionava a cidade, o que eles viram que evoluiu, o que não evoluiu, o que era bom, o que não era. E assim a gente foi desenvolvendo o trabalho. O trabalho que a gente fez, trabalho sobre o centro da cidade, eu acho que foi o que mais me fez seguir o ramo do urbanismo. Porque eu acho que tem que muito discutir a utilização do espaço público e a ocupação do centro. Então, eu acho que se eu não tivesse feito esse trabalho, eu não enxergaria o meu curso da mesma forma que eu enxergo. Então, todos os trabalhos de campo foram muito importantes. E a maneira que a gente tem essa autonomia da gente construir o nosso próprio conhecimento, eu acho que é maravilhoso, porque todos os outros trabalhos que a gente fazia anteriormente aqui, era uma coisa muito só ir na internet, pesquisar, ver fotos, e não tem essa coisa de contato com o ambiente, com as pessoas que fazem parte desse ambiente. E eu acho que os trabalhos de campo ajudam muito, assim, tanto na parte emocional, pessoal, quanto na parte educacional, assim. O Pantanal foi muito, muito transformador, eu acho que essa é a palavra. Foi sensacional. Escrever um artigo científico, o meu tema foi sobre poesia. E descobrir coisas que a poesia pode englobar, coisas que a poesia pode transformar nas pessoas. Descobrir a poesia em coisas que talvez não sejam tão notadas assim. A gente estudou Manuel de Barros e foi muito importante. Porque eu conheci algumas pessoas que mexeram comigo, que as suas vidas, como elas vivem, tocaram, mudaram o meu pensamento um pouquinho. Um exemplo deles foi o Luiz, que era um garoto boliviano que a gente conheceu após atravessar a fronteira, e ele falava que queria ser médico e queria ser médico para ajudar quem não tinha dinheiro para ir no hospital. Além disso, também tinha os ribeirinhos também, que muitas vezes para deixar seus filhos estudando, tinha que ficar praticamente a semana inteira sem vê-los, apenas no final de semana. Então a gente conheceu pessoas, viu lugares, passou por experiências incríveis que a gente sabe que não vai acontecer de novo com a gente, porque foi em grupo,
foi a estudo, então a gente não foi para viajar, a gente foi para estudar. Então a gente acaba olhando para muitos lugares e muitos acontecimentos com uma visão diferente. Tanto que você viaja hoje, você viaja só para se divertir. Lá a gente se divertiu muito, só que também aprendeu muita coisa. E com isso, a gente conseguiu fazer um artigo científico que analisava tudo, assim. E você acaba aprendendo que não é só onde você vive que é importante. No Pantanal você vê os ribeirinhos e a gente nunca tinha parado para pensar sobre. E com o Pantanal, hoje em dia eu penso muito sobre a vida deles, como que é a realidade deles, comparado com a minha realidade aqui, o que eles podem estudar, o que eles passam de dificuldade, o que a gente tem aqui. E lá é muito, muito mágico, assim, para você aprender sobre. Lá é maravilhoso. Acho que o artigo foi um grande desafio, né? Da questão de como que eu vou fazer um artigo, como que se faz um artigo. Mas aí depois você vai aprendendo, aí você vai errando, mas depois você recebe alguns toques, né? Aí você consegue, sabe, ir construindo, assim, até chegar no final. Aí você chega no final do artigo, você fala, eu consegui fazer um artigo e aprendendo um monte de coisa no caminho, sabe? Questão de interação ainda, sabe? De você contar com um monte de gente. Como ficamos 10 dias fora, além de ser uma coisa que uniu muito o grupo, a autonomia que a gente teve para pesquisar sobre o assunto, a gente poder sair do estabelecimento e entrar em contato, por exemplo, o meu trabalho que era de arquitetura, ir no escritório, conhecer um arquiteta, conversar sobre a arquitetura local, é o tipo de coisa que a gente não consegue ler em livro, a gente precisa ir lá experimentar, ter o contato com o local, para a gente poder compreender, conversar com as pessoas que moram lá, para a gente ver pontos de vista diferentes sobre o assunto. Quando a gente estava atravessando o Rio Paraguai, tipo, foi uma coisa muito intensa e emocionante. E, tipo, ali o rio foi o que mais me marcou, porque eu senti a imensidão do rio em mim. Então foi uma onda de autodescobrimento. Eu acho que foi um momento que eu realmente dei um clique e mudei minha vida. Para mim foi muito marcante o dia que acabou a luz aqui no Sagarana. E a gente não queria ir embora. Os professores deram vela pra gente assistir a aula, teve lanterna. E a gente fez uma aula totalmente diferente, mas com o mesmo valor pra gente. Então foi um dia que marcou muito pra mim, porque aqui todo mundo quer estudar. Então todo mundo faz de tudo pra ter essa oportunidade pra estudar. Outro momento importante também aqui da CAIA no meu curso, na minha opinião, era sempre os momentos que havia aniversário de alguém que a gente se unia, cantava, parabéns, todo mundo se abraçava. No meu aniversário mesmo, todo mundo me abraçou, desejou feliz aniversário todo mundo junto, e isso daí me emocionou bastante. Acho que uma coisa que me marcou muito aqui no CAIA foi o amadurecimento. Me fez enxergar que eu era capaz de coisas que eu não acreditava que eu seria. O Sagarana é a matéria de poesia. Você não imagina um lugar como aqui. Então parece que realmente não existe. Quem que vai pegar 36 alunos de uma escola pública, vai ensinar e gratuitamente, vai cuidar das pessoas e fala pra gente, nós queremos em troca que vocês tenham um futuro melhor, que vocês consigam, que vocês estudem e entrem na universidade porque vocês conseguem. Quem que vai fazer isso? É difícil contemplar em poucas palavras o que o Sagarana significa. É difícil falar. Muitos dizem que é utópico, mas se fosse tão utópico assim, a gente não estaria vivendo isso. Talvez para as pessoas é meio, meu Deus, é magnífico, mas a gente alcançou isso. Então a gente está vivendo o que a gente conquistou. Você chega aqui em um lugar que você vai ser reconhecido, você vai ser empoderado, estão cuidando de você. É diferente você ter assistência. Então, enquanto o mundo está contribuindo para te pôr lá embaixo, o Sagarana está tentando te pôr para cima. O mundo precisa de pessoas que queiram transformá-lo. Acho que o Sagarana foi mais ou menos isso, assim, transformador. Para mim, o Sagarana é uma lição de vida, mais do que aprender qualquer coisa assim, você aprende a viver aqui dentro. Onde você é realmente ouvido,
onde você tem voz, onde você pode se expressar. E eu acho que isso que dá todo o diferencial desse espaço. Para os novos alunos, aproveitem tudo que te oferecerem, aproveite o máximo. É uma experiência em que eu acho que você estaria muito mais próximo de uma universidade do que de uma escola, e muito mais próximo de uma família do que de uma amizade. E é um espaço em que você tem realmente para crescer. Os novos sagaranos, aproveitem muito. Esse ano é muito especial. No começo vocês não vão ter tanta noção disso, mas vocês vão desenvolver. E quando vocês saírem, vocês vão ter certeza de que é uma coisa única. Vai passar, então aproveitem ao máximo tudo que vocês puderem para se construir melhor como pessoa, como estudante, como cidadão, porque o Acaia vai ajudar vocês a fazer isso. Eu fiz Sagarano no passado, eu tenho 18 anos e eu entrei na UFMG, no curso de Pedagogia, e eu vou ingressar no segundo semestre. E eu vou começar a fazer estatística na Unesp. E hoje eu curso Engenharia de Controle e Automação na Unicamp. Atualmente estou fazendo ângulo e eu quero prestar biomedicina. Eu quero fazer medicina veterinária. Estou querendo prestar ciências econômicas na USP. Eu atualmente estou fazendo ângulo e eu quero prestar terapia ocupacional. Eu faço fonoaudiologia na PUC Campinas. E atualmente eu faço arquitetura e urbanismo no Instituto Federal de São Paulo. Eu estou fazendo lazer e turismo na USP Leste. Engenharia ambiental na Unicamp. E hoje eu faço geografia na USP. E eu estou indo fazer direito em Três Lagoas na UFMS. Estudo lazer e turismo na USP. E eu estou cursando química na USP. Escolhi a pedagogia porque eu acredito que se você apresentar um mundo para uma criança, apresentar o que ela pode fazer, o que ela pode ser, que nem fizeram comigo, eu acho que isso muda tudo. Então é isso que eu quero fazer, é nisso que eu quero trabalhar. Eu quero ser a pessoa que dá oportunidade, assim como deram para mim. É uma experiência inesquecível e que te marca para sempre. Assim. Porque isso é uma coisa muito importante, você seguir o que você quer, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, então faça. Não tenha medo de fazer, por mais difícil que seja, por mais fácil que seja. Então, é só seguir.